Cai pra nós. Que o Bonini arrumou aqui? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Eu sou o Wagner e hoje eu trago aqui esse thriller psicológico do autor nacional Victor Bonini. E assim, eu sei que existem várias resenhas por aí, YouTube afora, com resenhas aí desse livro, mas a minha vai ser apenas mais uma das muitas que tem aí e talvez não seja a mais interessante. Mesmo assim, fica comigo até o final desse vídeo, já se inscreve aqui nesse canal, dê aí o seu curtir porque isso me ajuda demais e bora lá para as considerações dessa obra. Então, sobre o autor, o Victor Bonini é um jornalista, né? Esse aqui é o seu primeiro livro, que eu acho que foi publicado em 2013. Ele é um autor nacional, como vocês já sabem, e assim, eu nunca li nenhuma obra dele até agora. E após eu ter lido este livro, eu me interessei em ler outras coisas dele, outros títulos dele. Assim, esse livro é um livro incrível. É aquele suspense psicológico que você pensa assim, nossa, isso daria um filme. Gente, daria uma adaptação assim incrível mesmo. É um tipo de suspense assim fantástico. Eu confesso que eu comprei esse livro aqui pela capa, porque a capa me chamou a atenção. É uma capa assim muito bonita e também muito curiosa, ou seja, desperta muita curiosidade também pelo título aqui, Colega de Quarto. Quando se fala em colega de quarto, o que a gente pensa olhando para essa capa? Você já pensa em algo misterioso, né? Você já pensa até mesmo numa, sei lá, uma história sobrenatural que envolvesse, sei lá, alguma entidade, algum fantasma, algum espírito ou alguma alucinação psicológica, que é o que vai tratar essa obra aqui. Então nós temos como protagonista o Eric Chartres, né, que é um jovem rico, arrogante, prepotente, que morava no Rio de Janeiro e mudou-se para São Paulo para cursar a sua faculdade de Direito. O Eric morava num apartamento de luxo. Era um jovem muito badalado, né? E também muito rico. Podia gastar, podia comprar, podia fazer o que ele quisesse. Morava nesse apartamento de luxo. Mas as coisas começam a ficar estranhas, né? Porque neste apartamento o Eric ele começa a se deparar com fenômenos, talvez, digamos que sobrenaturais. Exatamente. Ele começa a ver que objetos ali no seu apartamento estão fora da ordem que ele havia deixado antes. Por exemplo, ele entra no banheiro e se depara com uma escova de dente ali que não era dele, né? Ele entra no quarto e ele vê lá um par de chinelos que também não é dele, colocado num lugar onde não estava antes. E outras coisas também começam a acontecer ali no apartamento do Eric, né? Como o micro-ondas, por exemplo, ligar sozinho de madrugada, né? Indicando ali que uma refeição ali está pronta. E esse tipo de coisas foram acontecendo ali no apartamento do Eric, o que o levou a procurar um psicólogo, porque ele acreditou, sim, estar tendo essas alucinações. Ele procurou ali um especialista, um psicólogo que o ajudasse a compreender se aquelas coisas todas eram coisas criadas pela mente dele ou se de fato estava acontecendo. Então o Eric aqui ele começa a suspeitar que pessoas talvez estivessem esquematizando isso para deixá-lo louco, né? Para mexer com a mente dele, criando essa paranoia toda, para que ele ficasse assim meio que perturbado. E não tão satisfeito ali com a opinião do psicólogo, o Eric então ele procura um especialista, né, na área criminal. Ele procura ali um investigador criminal. Então a partir de então nós temos aí um protagonista principal e a história vai ser toda, né, discorrida em volta dele, em torno dele. E nós temos aí o investigador Conrado Bardelli, que vai tentar desvendar essa trama toda, né, esses problemas aí do Eric. A partir do momento em que o Eric procura esse investigador Conrado, esse investigador o recebe de uma forma assim meio que resistente, talvez, e ele não dá muita atenção ali para o caso do Eric, mas ele sim, ele capta as informações que aquele jovem que aparentemente chegou ali muito perturbado. E quando esse jovem se retira dali meio que irritado, né,
tipo assim, satisfeito por ninguém conseguir compreender o caso dele. Esse Conrado, né, esse investigador, ele vai para casa, né, ainda pela madrugada ali, ele recebe uma ligação do Eric, e é uma ligação assim onde o Eric demonstrava estar muito assim alucinado, muito perturbado, e desde então, no dia seguinte, esse investigador criminal, o que ele descobre? Que o Eric suicidou. Exatamente. Então, a partir daí é que a história vai começar a tomar um outro rumo e vai se passar em volta desse investigador que tem como missão desvendar esse caso, né? Então ele vai entrar de pé e cabeça nessa história para tentar desvendar esse mistério, se de fato o Eric suicidou mesmo ou se ele foi assassinado e quem é esse suposto colega de quarto que o Eric tanto falava ali e ninguém conseguia compreender. Isso, como eu falei aqui, o título, né, colega de quarto, ou quem que seria esse colega de quarto, foi um dos motivos pelos quais eu comprei esse livro, porque o título me chamou muita atenção. No meu primeiro contato visual do livro, eu entendi, talvez, ou criei esse pensamento, que a história iria discorrer algo sobrenatural, né? Que talvez ali existisse ali um fantasma, talvez no apartamento do Eric, ou talvez fosse somente uma alucinação, uma imagem criada pela mente desse jovem acerca desse suposto amigo ali, misterioso, esse colega de quarto que vivia ali no apartamento dele, perturbando ele, tirando as coisas do lugar e esse tipo de coisa. Então aqui na história, né, nós temos o Conrado, que é esse investigador, e juntamente com o seu amigo e outros policiais ali também, ele vai tentar desvendar esse mistério, né? Então, assim, é um daqueles thrillers que você fica bem desconfiado, na verdade, todo mundo, né? Até o cachorro você passa a desconfiar dele, embora nem tinha cachorro aqui nessa história, mas é isso aí. Então, assim, é um tipo de história que você fica bem curioso para entender, e à medida que você vai lendo ali, o autor ele vai te entregando, através dos personagens, ele vai te entregando ali pontos onde você vai ligando uma coisa e outra, até o final da história. E por falar em final da história, gente, que foi assim o que me deixou assim desconfortável nessa história aqui, porque como eu falei, isso aqui daria assim um filme maravilhoso, só que eu não sei o que o autor arrumou aqui nesse final, que ficou parecendo um novelão da Globo, sabe? Então agora esse vídeo ele vai para uma outra parte, ele vai tomar uma outra característica aqui, onde que eu vou sim criticar essa parte, embora eu não quero dar spoilers, mas se você já leu esse livro, me perdoa, né? Se você gostou, achou incrível, achou perfeito, me perdoa. Eu também achei incrível o livro, né? E o fato de eu expressar aqui a minha opinião não vai diminuir a grandeza dessa obra, gente. Como eu falei, a minha resenha é só mais uma aí nas trocentas que já tem no YouTube afora, né? Mas eu achei na necessidade de também falar aqui o meu ponto de vista acerca desse livro. E assim, eu achei a história incrível, sabe? Mas o que me incomodou aqui foi porque, primeiramente, deixa eu só falar isso aqui. Os autores nacionais, eles escrevem de uma forma diferente dos autores estrangeiros, americanos principalmente. Eu não sei o que é, né? Mas eu acho que a narrativa é muito diferente, a escrita é muito diferente, tanto dos autores nacionais quanto dos americanos, né? Não necessariamente que seja ruim, não estou dizendo que seja ruim, nenhuma das duas. Eu só estou dizendo que são diferentes. E pelo fato de eu já estar meio que acostumado a ler suspense psicológicos americanos, né, digamos assim, ou estrangeiros, outras línguas que não seja a nossa, eu vi muitas coisas diferentes, também vi muitas coisas parecidas, e eu acho que já se tornou meio que um clichê, sabe? Você, né, como autor aqui, no caso, o autor, tipo assim, ele colocar várias pessoas propositalmente ali na brecha só para parecer que elas são o responsável, o assassino na história. E aí no final você vai descobrir que o assassino é uma pessoa totalmente secundária, é uma pessoa que assim que você não dava nada para ela na trama, aí você vai descobrir que é ele que
que era o vilão da história. Então acho que isso já se tornou meio que um clichê, tá? Minha opinião. E assim, isso deixou um pouco a desejar. Como eu falei, a história ela é incrível. Eu fui pego logo nos primeiros parágrafos ali, né? Quando eu comecei a ler o livro. E eu fiquei assim surpreendido. Tinha horas assim que parecia mesmo uma coisa muito misteriosa. Esse tal colega de quarto. Eu achava que era algum fantasma. Achei que o apartamento estava assombrado. Achei que até fosse uma alucinação criada na mente desse jovem, do Eric, né? O rapaz que suicidou aqui, ou que foi assassinado, não sei. Mas assim, eu pensei que ele criou isso e de fato o autor aqui ele mostra assim esse lado, ele tenta mostrar isso a princípio como se fosse alucinações aqui da mente do rapaz e tem momentos que você acha que é uma coisa sobrenatural que vai acontecer, que é assim um fantasma, não sei, e assim, mas no final eu não sei o que aconteceu porque é lógico que eu entendi que não era isso que iria se tratar a história, né? Quando eu comecei a ler, na verdade, eu percebi que não era esse a proposta do autor, né? Não é um suspense que vai retratar algo sobrenatural, nada disso. Tudo não passa de uma trama policial, cheia de suspense, cheia de mistérios também. Mas assim, resumidamente, o final é que me incomodou, gente, porque foi uma bagunça, sabe? Parece que o autor pegou uma metralhadora e começou a atirar um monte de gente na hora. Porque assim, não sei, eu não gostei eu não gostei do vilão no final, sabe? Uma pessoa totalmente nada a ver pra mim. E pareceu assim aqueles novelão da Globo que todo mundo senta na sala pra assistir o último capítulo, sabe? Então, assim, foi uma coisa que me incomodou muito. Então, eu acho que por isso, eu acho que estragou um pouquinho aqui. Mas não vou desconsiderar porque é um livro bom, tá? Eu não me arrependo de ter lido. Vou ler outros livros desse autor porque eu gostei da escrita dele, gostei da forma que ele apresenta, gostei da história, tá? É uma história muito completa, muito bem escrita, não tem pontas soltas na história. Foi tudo muito bem colocado, muito bem construído. O autor ele fez questão de fechar tudo para não deixar nenhuma interrogação, né, na história. Então só esse final que me deixou um pouco assim incomodado. Se você já leu aí esse livro, já deixa aí nos comentários, fala aí um pouquinho sobre a sua opinião. Quem sabe eu não vou, né, talvez assim compreender assim um pouquinho melhor ou ser um pouco mais aberto, né, a receber isso aqui. E assim, é isso, eu quis mostrar para vocês, tentei não dar muito spoilers, por isso que eu fiz uma resenha muito bem resumida. E se você gostou, já curte aí, compartilha e deixa aí o seu like. E eu vou indo nessa, um grande abraço e até mais.